Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, amém? Saudade de você, viu? Aleluia. Glória a Deus pela sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 12, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém? Vamos ler? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Se assente aí em nome de Jesus e me dê de presente a sua atenção. Nesses últimos dias, irmãos, eu tenho ouvido repetitivamente algumas palavras que não são muito usuais: pandemia, quarentena, imunidade, lockdown, máscara, use máscaras, né? Anticorpos, álcool gel, assintomático, fique em casa, distanciamento social, o que mais? Isolamento continua, Covid-19, né? Coronavírus, um novo coronavírus, né? Um novo normal. A gente tem ouvido muitas palavras todo dia sendo repetidas por muitas pessoas. E um dia eu orando ao Senhor pela parte da manhã, saiu uma frase de dentro de mim, que depois que eu falei aquilo, eu fiquei assim impressionado comigo mesmo, para ser bem sincero. Pior do que o distanciamento social é o distanciamento espiritual de Deus. Quem concorda, diga amém. Agora, nós estamos mais em casa, mas será que nós estamos mais em Deus? Agora nós estamos mais em família, mas será que nós estamos mais na família de Deus? Ou será que nós estamos nos distanciando dele também? Quando estamos distantes de Deus, perdemos a noção do que é certo e errado aos olhos de Deus. Quando estamos distantes de Deus, perdemos o centro das coisas que o agradam e o que o aborrecem também. Nós adoecemos por dentro e não percebemos o quanto estamos errados, irmãos. Para mim, o vírus mais perigoso é aquele vírus que pode acabar com a sua vida, levar você para o inferno, que é a convivência com o pecado. Porque muitas das vezes o pecado está tão normal na nossa vida, o pecado está tão todo dia conosco, que já não sentimos mais que estamos errados, e passamos a ser assintomáticos espirituais. Olhe para o seu irmão, mesmo distante assim, diga para ele: não seja assintomático espiritual. Se aproxime de Deus, diga: se aproxime de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. E quando nós estamos adoecidos, quando nós estamos com este vírus de pecado, nós precisamos entrar numa quarentena com Deus. E a Bíblia apresenta algumas quarentenas. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, Gênesis 7:12. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, Deuteronômio 8:2. O povo de Israel serviu os filisteus antes de Sansão os libertar por 40 anos.
Juízes capítulo 13, versículo 1. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. As quarentenas foram feitas para nos provar. Quarentenas são feitas para provar você. As quarentenas foram feitas para saber o que realmente tem dentro dos nossos corações. Se você estiver acompanhando os telejornais, você vai ouvir ou ouviu que o índice de violência doméstica subiu. Por quê? Porque quem já era violento antes, na quarentena, botou isso mais para fora, cresceu. Quem era amável com os filhos antes, agora na quarentena, amou mais. Quem amava a esposa antes, amou mais, porque ficou mais junto. Quem concorda, diga amém. Só se você concorda, se você não concorda, tudo bem. Quem era grosseiro, ficou mais grosseiro ainda. Quem ajudava em casa, quem já ajudava em casa, com a quarentena, agora passou a ajudar mais ainda. E quem estava se afastando de Deus antes, agora se afastou mais ainda. Mas quem já estava com Deus antes, ficou mais junto de Deus agora. Amém? Pode aplaudir o Senhor se você quiser. Quarentenas servem para revelar o que você tem aí dentro de você. E muitos de nós estamos precisando fazer um lockdown para que o pecado não entre no nosso coração. Muitos de nós estamos precisando ser imunizados contra o pecado. E imunizar é igual proteção ou defesa. Deus é a nossa imunidade. Deus é a nossa defesa. Deus é a nossa proteção. Salmos 33, 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nossa imunidade está em Deus. Não a imunidade de lutas, ou de doenças, ou de problemas, mas a imunidade do engano do pecado. E é o pecado que nos engana e nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. E o que é pecado? É tudo que é contrário à vontade de Deus. Olha só o que o pecado faz. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É como se os nossos pecados colocassem uma máscara em Deus, de uma forma tal que Ele não consegue ouvir e não responder às nossas orações. Então, no tempo que se chama hoje, eu quero exortar a igreja, eu quero aconselhar a igreja, nós que somos a igreja, que possamos nos arrepender e voltarmos para Deus, e nos aproximarmos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Irmãos, não podemos andar em dois pensamentos, ou é Deus ou é o pecado. A igreja tem que ter essa diferença. Faça uma higienização espiritual, se aproximando de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Se você está com sintomas de afastamento de Deus, de afastamento espiritual de Deus, eu quero te dizer que existe uma cura. Efésios capítulo 2, versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos aproxima de Deus. É o sangue de Cristo que nos aproxima do Deus vivo. Aleluia. É o sangue de Cristo que nos dá anticorpos espirituais para que possamos resistir e sermos libertos do poder do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5b: aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Só o sangue de Jesus tem esse poder de nos libertar, de nos lavar dos pecados. Não lave somente as suas mãos, mas lave também toda a sua vida nesse sangue puro, que é o sangue de Jesus. Como diz 1 João 1,7b: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não sejamos mais enganados pelo pecado. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Irmãos, eu tenho visto muitas das vezes pessoas próximas de mim que estão se afastando de Deus dentro de casa, que estão perdendo a noção dentro de casa que existe um Deus que está a todo momento esperando você se aproximar dele. Eu sei de pessoas que estão se afastando de Deus, e Jesus tinha dito que o amor de muitos esfriará, de muitos, não de todos. Graças a Deus você ainda está aqui amando esse Deus tão grande e poderoso. Aleluia. Não seja enganado pelo pecado. Não se afaste de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 23: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. No tempo que se chama hoje, eu te exorto, eu te aconselho nessa noite: confie, permaneça, espere, Ele é fiel. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Aconteça o que acontecer, não se afaste de Deus. Amém? Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.